Olá, senhores e senhoras responsáveis. Boa tarde, turminha. Bom dia, turminha. Boa noite, turminha. Só espero que vocês não estejam vendo de madrugada, porque eu não falei boa madrugada. Aqui estamos para mais uma aula de história. A aula de história desta semana. A aula de história desta semana será dividida em duas partes, para esta e para a próxima semana, cujo título e conteúdo é algo bem histórico, um marco muito importante para todos nós brasileiros e brasileiras, que é a chegada dos portugueses. Aquela cena de descobrimento onde Pedro Álvares Cabral, um cascudo, não faz mal, chegou de Portugal. Nossa, como eu estou rimando! Chegou de Portugal com suas caravelas e toda a sua frota de embarcações, onde aqui encontrou os indígenas e deles explorou, escravizou, fez muitas ações totalmente maléficas, com um objetivo de explorar, de descobrir. Ah, tio Jô, mas os portugueses descobriram o Brasil? Como eles descobriram se os indígenas moraram aqui? Primeiro, eles não descobriram, porque não estava coberto? Ha! Gente, essa questão do descobrimento, a gente tem de compreender que não é dizer assim, os portugueses quem descobriram essa terra, mas não, porque os indígenas já moravam aqui. Esta palavra descobrir, se formos procurar no dicionário, ela vai ter um significado de mostrar para todos, de transparecer para todo o mundo que você descobriu. Esta terra, quando os portugueses aqui chegaram, era chamada de Pindorama por causa dos índios, e depois que os portugueses aqui adentraram, nomearam esta terra como Terra Nova, porque era uma terra ainda inabitada por gente estrangeira, era uma terra totalmente desconhecida e ninguém sequer dava conta dela no mapa. Mas depois que os portugueses entraram, fizeram tudo o que queria. Pintaram 7, entroncharam 8, desceram a perna do 9, botaram a bola do 10, fizeram tudo, pronto. Aí esta terra, que era Pindorama para os indígenas, deixou de pertencer aos indígenas e tornou-se mais uma rota, mais uma terra, onde começaria dali todo um processo. E isto é que a gente vai contemplar aqui. Eu já dei muitos spoilers desta aula de agora e da próxima semana. Vamos lá! Crianças, as aulas de história desta semana darão continuidade ao que vimos nas aulas anteriores. E o que foi mesmo, hein? Terra das Palmeiras, diversos povos aqui, Pindorama. Conhecemos um pouco da pura cultura dos povos indígenas que habitavam o território de Pindorama antes da chegada dos europeus, os portugueses. Um fator relevante para a história brasileira será apresentado a vocês, isso, o descobrimento do Brasil. Deliciem-se nessa aula e #bons estudos. Não esqueçam de me procurar pelo WhatsApp para esclarecer quaisquer dúvidas que surgirem. Ou até mesmo agora, o Google Classroom, onde a gente vai estar inserido e conectado também. Com carinho, um beijo muito virtual do tio Jô. Eita! A primeira impressão. Tio Jô, vai falar de impressora, da impressão? Não, por causa de palhaço. O primeiro contato. Vamos lá. Em 21 de abril de 1500, no ponto do litoral, onde atualmente está o município de Porto Seguro, na Bahia, alguns nativos do povo tupiniquim avistaram a aproximação de embarcações pelo mar. Era a frota do navegador português Pedro Álvares Cabral. Tudo o que se sabe sobre o encontro entre os povos indígenas na terra de Pindorama e os povos vindos da terra de Portugal vem dos relatos deixados pelos próprios portugueses. Uma carta ao rei de Portugal, redigida, criança, que é sinônimo de escrita. Uma carta ao rei de Portugal escrita por Pero Vaz Caminha, o escrivão da frota de Cabral. Escrivão era aquele responsável por escrever tudo o que se acontecia nessas rotas, nessas viagens demorosas, porque de Portugal para cá, de avião acredito que não dá nem um dia, mas imagine, numa embarcação, é custoso. Contava com riqueza de detalhes a visão dos navegadores sobre a terra que acabavam de conhecer e os seus habitantes. Preservada até os dias atuais,
Essa carta é considerada o primeiro documento oficial da história do Brasil. Portanto, é a primeira fonte histórica escrita sobre o país. Crianças, vocês têm as suas fontes históricas. As fontes históricas que vocês mais utilizam, e se não utilizam, os pais de vocês, os responsáveis por vocês utilizam, que é a certidão de nascimento, para as crianças, né? Para os adultos, RG, CPF. Para a casa de vocês, o testamento da casa, o registro da casa. Gente, tudo isso é documento histórico, porque grava a sua história, ou a história pertinente àquele documento. Na certidão de nascimento, quem foi que nasceu? Foi aquele meu quadro ali atrás? Não, fui eu. No RG do pai de você vai estar contestando lá, vai estar atestando o nome dos meus pais, o nome dos meus avós. No RG dos pais de vocês vai estar o nome do meu pai, o nome da minha mãe? Não, vai ter o nome do pai dele, o nome da mãe dele, o nome da mãe dela, o nome do pai dela. É fonte histórica. E a fonte histórica do Brasil, como primeira, foi esta carta aqui. A carta escrita pelo escrivão Pero Vaz Caminha, o português que estava também em uma das embarcações de Pedro Álvares Cabral. E vejam, o original da carta de Pero Vaz Caminha pertence ao acervo da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal. A portuguesa fela da mãe escreveram tudo e levaram para Portugal e deixaram nada no Brasil. Uma carta para o rei. Um trecho da carta de Pero Vaz Caminha. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço e aos pés uma alcatifa por estrado. Alcatifa, tapete grande. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós outros que aqui na nau com eles vamos, sentados no chão pela alcatifa, acenderam-se tochas. Entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se também lá houvesse prata. Vejam bem, os portugueses, depois que desceram das embarcações, os indígenas olharam o colar deles, acenaram como quem diz, isso que você tem aí, aqui também tem, entenderam? E os portugueses, como nessa época do século 1500, é o final do século XV, no século XV, as riquezas, as preciosidades eram o que mais lucrava. Hoje em dia ainda, só que não tanta bruta como se era antigamente. E isso cobiçou ainda mais para que os portugueses se tornassem amigos dos indígenas. Não, explorassem a terra. Eita, tá tão boa a prosa, mas tá aí as atividades, meus amores. Não vou lê-las. Vou precisar que vocês leiam, que vocês respondam. E se surgir dúvida, me procure. Tio João, é só isso de atividade. Não. Peguei vocês. Questão terceira, número A. Poxa. Letra A e letra B. E depois disso, a parte que dói. Até a próxima aula, meus amores.